Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Meia Vida, o segundo episódio da série Radioatividade. Vimos na aula anterior que quando um átomo radioativo emite uma emissão alfa ou beta, ocorre uma transformação no núcleo do átomo, mudando assim sua identidade, ou seja, passa a ser outro elemento diferente ao emitir radiações. Esse processo é chamado de desintegração radioativa. O parâmetro utilizado para medir o tempo de desintegração radioativa de um átomo é chamado de meia-vida, ou período de semidesintegração, simbolizado por P ou T meio. Meia-vida nada mais é do que o tempo necessário para que a metade dos átomos presentes em uma amostra radioativa se desintegre. Exemplo: imagine uma amostra radioativa de fósforo 32, ele emite uma radiação beta e forma isótopo de enxofre 32. Como estamos vendo nesta equação radioativa, o tempo de meia-vida desta reação nuclear é de 14 dias. Então, passando 14 dias, a massa do fósforo se reduz pela metade, formando enxofre, ficando, claro, com 50% da massa inicial do fósforo. Passando mais 14 dias, se reduz novamente a massa pela metade, ficando agora com 25% da massa inicial. Passando mais 14 dias, se reduz pela terceira vez a massa pela metade, ficando agora com 12,5%, ou seja, no período de 42 dias, a massa do fósforo ficou com apenas 12,5% da massa inicial. Este processo de meia-vida continua ocorrendo sempre com o mesmo intervalo de tempo para uma amostra específica. Para encontrar o número de meias-vidas, utilizamos a seguinte fórmula: massa inicial dividido pela massa final igual a 2 elevado a x. Esse x é o número de meias-vidas. Vamos pegar esse exemplo da reação nuclear do fósforo 32 para explicar melhor, supondo que 100% da massa de fósforo seja igual a 800 gramas. Quantas meias-vidas são necessárias para que o fósforo fique com a massa igual a 50 gramas? Substituindo os valores na fórmula, temos massa inicial 800 gramas dividido pela massa final 50 gramas é igual a 2 elevado a x. 800 dividido por 50 é igual a 16. Para tirar esse x do expoente, vamos calcular o log de 16 e de 2. O log de 16 é 1,2 e o log de 2 é 0,3. Isolamos o x, 0,3 passa por outro lado do sinal de igualdade dividindo, ficando com 1,2 dividido por 0,3, que é igual a 4. Portanto, 4 são as meias-vidas necessárias para que 800 gramas de fósforo se transformem em apenas 50 gramas. Agora, para saber o tempo de desintegração estudado, que é o tempo necessário para que uma amostra apresente uma determinada massa, irei usar a seguinte fórmula: T, que representa o tempo de desintegração, é igual ao número de meias-vidas vezes o período de meia-vida, ou seja, T é igual a 4 vezes 14 dias. O resultado final é igual a 56 dias. Parece complicado, né? Trabalhar com logaritmo, utilizar duas fórmulas para saber o tempo total de desintegração estudado, mas existe uma forma bem prática para determinar isso, sem precisar usar essas duas fórmulas ou usar o logaritmo para calcular o x do expoente. Essa fórmula usa apenas uma regrinha sequencial simples de divisão por 2 das massas remanescentes. Então, vamos usar o mesmo exemplo para entender melhor, descrito como qual o tempo necessário para que 800 gramas de fósforo 32 se transforme em apenas 50 gramas. Veja como o método é simples. 800 gramas é a massa inicial do fósforo. Ele sofre um processo de meia-vida de 14 dias. Portanto, sua massa vai ser reduzida pela metade, ficando com 400 gramas. Passando mais 14 dias, sua massa agora reduz novamente pela metade, ficando com 200 gramas.
Mais 14 dias, a massa se reduz pela metade, ficando com 100 gramas. Passa mais 14 dias, a massa se reduz novamente pela metade, ficando com 50 gramas. Agora vamos contar quantas meias-vidas se passaram. 1, 2, 3 e 4. Portanto, o número de meias-vidas será igual a 4. 4 vezes o período de meia-vida, que é 14 dias, fica igual a 56 dias. Olha como é simples. O gráfico que representa a desintegração radioativa é expressado da seguinte maneira: o eixo X é representado pelo tempo e o eixo Y é representado pela quantidade de matéria. Pode ser massa em gramas, massa em porcentagem ou número de átomos, que é mais raro. A curva formada no gráfico é um exponencial decrescente. Para entender estes gráficos com facilidade, eu aconselho inicialmente procurar o ponto de interseção que representa a meia-vida, que podemos encontrar com facilidade traçando uma linha paralela do eixo X partindo da metade da massa. Assim, o local onde a linha que representa 50% da massa toca a curva de desintegração em vermelho é onde fica localizado o ponto de interseção que indica o tempo de meia-vida. A partir daí, para encontrar os outros tipos de meia-vida é bem simples, tendo em vista que o tempo de meia-vida não será alterado com o tempo. Basta apenas medir o primeiro intervalo de tempo do período de meia-vida e continuar com a mesma variação para determinar os outros demais intervalos, achando assim o ponto de interseção para as demais meia-vidas. O tempo de meia-vida pode variar muito, dependendo do isótopo radioativo. Para se ter uma noção da discrepância de um isótopo radioativo para o outro, enquanto o tempo de meia-vida do isótopo de oxigênio 13 é de 8,7 milésimos de segundo, o do urânio 238 ocorre em 4,5 bilhões de anos. Isso é só, pessoal. Valeu e até mais.